programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a psicóloga e palestrante Antonieta Domini, com o tema A Importância da Fé na Atualidade. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, queridos amigos, que vocês tenham momentos de bastante reflexão, este momento como agora, que Jesus esteja conosco e nós, acima de tudo, estejamos com Ele. E que neste momento, com essas reflexões que trouxe hoje para vocês, que também servem para mim, não se preocupem com isso, que eu acho que todas as vezes que nós nos propomos a falar com alguém, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo. Então, sempre que a gente fala alguma coisa, nós aprendemos tanto quanto a gente passa para diante, ou as pessoas ainda têm umas trocas com a gente, isso é muito importante. Estar aqui com vocês é sempre uma honra. Hoje o assunto, ele é um assunto que a palavra é deste tamanho, com 2 letras apenas, mas que tem uma potência fenomenal. Vamos falar sobre a nossa fé. Falar sobre a fé e a importância da nossa fé na atualidade, temos que entrar numa reflexão profunda. Aonde estamos hoje? O que estamos fazendo hoje? Quem somos nós hoje? Eu posso me fazer essa pergunta, eu tenho essas respostas. Então, quando alguém diz assim, mas eu sou uma pessoa de fé, e no primeiro momento ela treme, óbvio que todos nós trememos diante de situações difíceis, e nós agora, cada ano que passa, nós percebemos as dificuldades em estarmos nesse nosso planetinha azul aqui. Por que das dificuldades? Todos vocês já ouviram os nossos pais, os nossos avós dizendo assim, no meu tempo isso não acontecia, no meu tempo isso era diferente. Óbvio, nós estamos num planeta em franca evolução, ainda nos finais, nos últimos momentos da expiação. Então, muitas coisas estão aqui em prova, muitas situações onde nós temos que estar sempre nos preparando para enfrentar novos desafios. E hoje é uma situação muito delicada, porque nós vemos as pessoas no seu dia a dia adoecerem. Nós vemos ao nosso redor, nós vemos dentro do nosso lar, nós vemos nas pessoas que nos relacionamos, nós vemos as doenças instauradas dentro do nosso lar e muitas vezes em nós mesmos. Se nós fizermos uma análise de quem eu sou, a gente não sabe mais dizer quem eu sou. Que todas as vezes que alguém te pergunta quem é você, quem você é, você diz assim, eu sou Antonieta, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu tenho um marido, eu tenho uma casa. Você começa a falar de quem é você, mas dizendo o que você está. Você não diz quem realmente você é, porque é difícil você fazer uma análise de quem eu sou. Eu posso dizer, nossa, eu sou uma pessoa que eu estou tão atrasada na minha vida, eu precisava ter uma caridade melhorada, eu precisava ter um olhar mais amoroso para com o meu irmão, eu precisaria ter um olhar mais de compaixão para com o meu próximo, quando eu vejo numa situação de dificuldade, que eu não faça julgamentos, que eu consiga entender o momento que esse meu irmão está passando, as escolhas que esse meu irmão está fazendo. A gente precisa ter esse olhar generoso, né? Quando a gente pensa no primeiro mandamento, que ele diz assim, amar ao próximo como a ti mesmo, é olhar para o próximo como você gostaria que as pessoas te olhassem. Acolher o teu próximo como você gostaria de ser acolhido. Todas essas coisas, essas etapas que eu estou colocando, elas aparecem de uma maneira muito forte na nossa vida. Desde o momento que acordamos de manhã, ao encontrar o nosso familiar, o nosso ente querido, que às vezes está de mau humor, ou nós estamos de mau humor,
Todas as vezes que eu coloco algumas sensações das pessoas, eu não estou colocando na maneira do julgamento para com o outro, mas eu também passo por situações onde são difíceis. Então, dizer para a pessoa, olha, eu estou com dificuldade, nossa, hoje de manhã estou estressada, eu preciso desabafar com as pessoas. Aí alguém sempre diz assim, procura um médico, vai tomar um remédio, vai fazer um chazinho. As pessoas, nós estamos agora em uma era onde as pessoas acham que as dificuldades que elas passam no ser o que são, elas são curadas através de uma pílula, de um remedinho, de algo paliativo, como se, eu não consigo dormir à noite. Por que eu não consigo dormir à noite? Porque o meu pensamento é acelerado, eu não consigo parar de pensar, eu penso numa coisa que me dá na outra, que me dá na outra, que me dá na outra, daqui a pouco passam-se as horas noturnas e eu não dormi. Levanto pela manhã no mau humor péssimo, extremamente azeda, né? Então a gente procura às vezes o consolo disso aonde? Numa solução imediata. Então eu tomo um remédio, eu começo a dormir, aí, que bênção, eu dormi. Às vezes você não dormiu, você foi apagado, né? Então você não teve uma desconexão necessária para que você pudesse dormir em paz. Você tem uma indução do seu sono. Descansa energeticamente um pouco, mas e aí o acúmulo disso? Você acorda bem? Quando a gente tem aqueles cochilos no meio da tarde, às vezes no domingo depois do almoço, aquelas cochiladas são revigorantes, a gente não precisa de nada. Algumas pessoas precisam, às vezes, ter alguma extravagância durante a alimentação ou associou alguma bebida que deu uma relaxada para a pessoa, então, às vezes, elas precisam disso. Mas o fato de que pode encostar no sofá e dar a sua relaxada, ela acorda muito disposta, e às vezes um sono de 1 hora, meia hora, alguns minutos, então ela não precisou de uma pílula do prazer, uma pílula da alegria, uma pílula da solução imediata. E aí eu fico pensando assim, é difícil dizer das dificuldades que eu enfrento todos os dias. Como enfrentar essas dificuldades? Eu preciso primeiro me olhar, ter olhos para mim. E quando eu digo assim, eu sou Antonieta, mas eu sou uma pessoa estressada, preocupada, eu quero melhorar. O que eu tenho feito para melhorar? Eu tenho cuidado da minha saúde física, psíquica, mental, espiritual. Eu tenho buscado esse equilíbrio, porque todas essas coisas, só física e algumas disfunções mentais você encontra ali encapsulado, mas o resto não, o resto você tem que ir atrás. Então, às vezes, um condicionamento físico, você precisa ir para uma academia, você precisa fazer uma caminhada, né? Eu preciso... Aí, lembrando aquele trecho que eu disse assim, os nossos avós, bisavós, diziam assim, no meu tempo não era assim. Naquele tempo, eles tinham vários recursos para estarem melhores com a sua vida. Quer ver? Vamos lá. Quem de vocês hoje pode sentar na porta da sua casa e bater papo com a vizinha? Quem de vocês pode olhar o seu filho brincando na rua? Como as pessoas faziam isso até uns 30, 40 anos atrás. Não tem mais, as pessoas mal têm um playground que podem brincar, às vezes descem para um condomínio e daqui a pouco sobem porque já tiveram um atrito, porque as pessoas estão estressadas, não vão lá com o objetivo de brincar, de lazer, os pais não participam, aí um pai toma umas dores de uma forma diferente, outro pai toma umas dores de outra forma. Aquela pessoa que em casa estava estressada, ia para as suas igrejas, para a fé que ministravam, aí eles iam lá, não estava bem, eu vou falar com o padre, vou falar com o pastor. Então tinha um aconselhamento espiritual. Então essas pessoas não precisavam de nada compactado, e muitas vezes iam no fundo do quintal, arrancavam lá uma plantinha de cidreira e faziam os seus chazinhos, né? A gente não tem mais isso, de fato. Nós somos muito pobres hoje. Se a gente olhar a nossa educação lá atrás, hoje nós somos pobres, nós não temos essas coisas de imediato que nos compraz, que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos dá, acima de tudo, leveza. Então, quando eu pergunto quem eu sou, eu uso o que eu estou naquele momento, não o que eu de fato sou, o que eu preciso para buscar a minha felicidade, a felicidade que está aqui dentro.
E quando eu me remeto a perguntar quem de fato eu sou, não o que eu estou, eu preciso trabalhar uma coisa que é muito importante, que é o nosso assunto de hoje, que é a fé. Eu preciso trabalhar essa fé. Se eu não trabalhar a fé, e a fé, essa palavrinha tão pequena, eu até trouxe algumas definições para não perder a importância disso. No Livro dos Espíritos, ele diz assim, embora não se possa definir a fé, entendemos-la como a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus, apoiada nos fatos e na lógica. Ensina-nos a doutrina espírita que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. E aí, neste momento que eu chamo a atenção de todos nós, quantos de nós hoje estamos perdidos na falta de fé? Nós temos fé no que a aparência traz. Então, eu sou uma pessoa feliz hoje, porque eu tive tantas curtidas no meu Instagram, porque eu tive, olha, fulano me reconheceu, olha, fulano stalkeou, sabe? Essas expressões que as pessoas vão usando hoje vão se perdendo. Não tenho nada contra a tecnologia, pelo contrário, me uso muito dela. Acho que a tecnologia ela é uma ferramenta que, inclusive, nos faz ver a importância da fé raciocinada. Hoje eu não posso chegar aqui, dizer uma situação como uma verdade, você joga lá no Google, ela vai te dizer outras tantas situações onde você usa da sua inteligência, da sua razão, e você percebe a tua linha de pensamento por onde vai. Então, fé, como diz aqui, olha, apoiada nos fatos e na lógica, mas era uma certeza instintiva da existência de Deus. Então, se eu não acredito que Deus existe, se eu não acredito nesse amor de Deus, que é o que está ligado diretamente ao que eu sou a imagem e semelhança do grande arquiteto do universo, e, portanto, eu tenho um pequeno Deus dentro de mim. Nós tínhamos um palestrante queridíssimo, que ele sempre dizia, se eu sou filho de Deus, eu sou um deusinho. Então, se eu sou um deusinho, eu acredito na existência de Deus, nosso Pai. Eu sei que Ele existe, mesmo que Ele não precise estar aqui do meu lado. Eu sei que Ele existe, essa fé que me move. E aí você pergunta assim, mas e qual é a fé que te move? É a certeza de que amanhã, hoje tudo passa, amanhã tudo passará. E eu não estarei só, jamais. Porque Ele está comigo. Eu estou nele e ele está em mim. Então, isso é fé. É ter a certeza que aconteça o que acontecer na minha vida, está tudo certo. Tem que estar tudo certo. Ele não vai errar. Quem você, que está aí desse lado, que é pai, que é mãe, erra em relação ao seu filho. Você, um simples mortal, morador no planetinha azul, não erra com seu filho. E por que Deus, nosso Pai maior, vai errar? Eu tenho uma história que é muito linda. De uma cidade do interior que fazia muitos e muitos tempos que não chovia. A terra estava totalmente árida, as plantas já não conseguiam mais sobreviver, os animais já não conseguiam mais sobreviver porque não encontravam a água para o seu bebedor, né? E a cidade inteira estava extremamente descrente. Até que o condutor da religião local disse assim, vamos fazer uma grande corrente de oração na nossa cidade. Todos estão convocados a vir na praça da cidade, na praça da matriz, e nós vamos fazer todos uma oração para que chova. Aquilo virou um zum na cidade, o pessoal ficou, como todo mundo, naquele dia, naquele horário, a cidade inteira deveria estar lá para fazer essa corrente de oração, pedindo aos céus que viesse a chuva. Começou a dar o horário que eles tinham marcado, começaram a chegar pessoas, foram chegando, e esse condutor da fé da cidade dizia assim,
Nossa, tá chegando todo mundo em todos os lugares, que maravilha, que maravilha. Todos acreditaram que a gente vai conseguir, né? Que bom, olha o pessoal vindo. Eu olhava um que vinha com carroça, outro que vinha a pé, outros que vinham com algum outro veículo, né? E todo mundo foi se chegando. Foi chegando, chegando. De repente, ele avistou, bem lá no fundo, as últimas pessoas que vinham chegando, ele viu um menininho chegando. Quando ele observa, o menininho vinha lá brincando com o guarda-chuva dele. Andando pelo meio do caminho para encontrar o espaço dele. Quando ele chega, o ministro que estava lá disse assim, mas o que você trouxe o guarda-chuva? Ué, nós não vamos rezar para chover? Olha, eu acho isso um exemplo de fé. Todos da cidade foram, e aquele menininho, mirradinho, chega com o quê? Com um guarda-chuva. Na certeza que aquela corrente toda, ele teria a fé de que aquilo iria acontecer, de que, de fato, iria chover. Então, fé é um exercício que nós fazemos no nosso dia a dia. A fé, ela nasce conosco, ela pertence a nós. Deus nos deu, quando viemos para cá, na escolha da vinda, a possibilidade da fé. Cabe a quem recebeu esse ser lapidar dia a dia a fé que existe dentro de cada um do ser. E aí, mais tarde, lá na frente, quando ele tiver o direito de escolha, quando ele vai eclodir essa fé que foi elaborada dentro dele, que foi adubada dentro dele, e ele vai colocar à prova essa fé e vai conseguir espalhar tudo isso para todos, inclusive da própria família que ele vier a formar. Então, fé hoje é uma sementinha pequena, do tamanho do grão de mostarda, como Jesus mesmo dizia, se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e tu disseres a esta montanha, mova-se daqui para cá, ela se moverá. Significa essa montanha, todos os teus obstáculos, com a fé você os removerá. E acima de tudo, essa palavrinha fé, ela tem o poder de ligar as pessoas umas às outras. Porque quem tem fé, quem aduba a sua fé, respeita o seu próximo, como respeita a si mesmo. Então, a palestra de hoje é um momento de reflexão para que o que você tem feito com a sua fé? Como é que você professa a sua fé dentro do seu lar? Como é que você se relaciona com os seus filhos e como você aduba as fés a essas crianças que um dia Deus te deu de empréstimo? E como, para finalizar, olhando aqui para o nosso Evangelho aberto, olha que linda essa expressão. A importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Palavras de Chico Xavier. Um beijo a todos, fiquem com Jesus, Ele vivo dentro de ti e tu vivo dentro dele. A fé é o que nos aproxima de todos nós. Até mais. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.